gente, sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do Blog Só Futebol Não. Nessa noite ainda quente de sexta-feira, nós temos 27 graus agora aqui em Natal, sensação térmica de 28 graus. Calor continua, apesar de que as mínimas já começam a aparecer na madrugada aí de 22 graus, mas só na madrugada mesmo. De dia a gente não está sentindo ainda esse clima de outono e inverno, já que o inverno tá mesmo chegando, mas só na data. Bom, hoje com o tema a busca, a morte e a cobertura, porque chegou até mim, né, uma postagem de um blog chamado Our World in Data, algo como o nosso mundo em dados, em informações, e esse blog ele é hospedado na Universidade de Oxford, pelo menos é o que consta lá das informações. E ele é todo baseado realmente em dados, em como analisar dados, etc. Tem umas postagens bem interessantes. Uma delas foi a que eu vi. Does the news reflect what we die from? As notícias, né, ou a notícia reflete sobre o que a gente morre, né, de que a gente morre. É um artigo lá de Hannah Ritchie, que foi feito agora no dia 29 de maio. E mostra, então, a desconexão entre o que a gente vê na mídia e o que é real para a maioria das pessoas. Não é tanto na linha de fake news, não é essa a ideia. E sim a ideia de repercussão. Isso já era uma coisa que até me afligia há muito tempo, porque a gente nota uma certa histeria dos programas, especialmente os programas locais, que são daquele estilo, se você espremer, sai sangue. E eu, coincidentemente, vinha conversando a respeito disso com alguns alunos e falando que realmente a gente tem mais violência aqui no Brasil, mas que eu não acredito que seja assim uma coisa tão absurda em relação a anos anteriores. Acho que o que acontece mesmo é uma maior cobertura, que claro, se você está vendo o tempo todo, porque hoje tem essas câmeras de vídeo que filmam a rua quase que 24 horas por dia, então a gente vê os crimes. Antigamente a gente ouvia falar, agora a gente vê como foi a execução flagrante ali. Aquilo tem um impacto óbvio, forte na gente. Então esse estudo foi muito nessa linha. Coincidentemente ele chegou para mim depois dessa discussão que eu tive, e aí achei por bem trazer aqui. Ele saiu comparando as causas de morte nos Estados Unidos, né? Fez lá o levantamento com as estatísticas. Aliás, essas causas de morte foram baseadas nas estatísticas da CDC Wonder, que é Centers for Disease Control and Prevention, que é os Centros para Controle e Prevenção de Doenças. Isso foi no ano de 2016. Aí eles pegaram nesse mesmo ano as tendências, os dados lá de pesquisa no Google, e também as menções de causas de morte em dois jornais. Um americano, o maior do mundo, The New York Times. Para fazer uma espécie de contrapeso, pegaram também o The Guardian, que é um jornal britânico. Mas a gente tem que ver que os dados se referem lá, pelo menos os dados de causa de morte, aos Estados Unidos. Bom, quais foram as conclusões dessa pesquisa lá do blog, né, que esse artigo mostrou? Houve para fazer a pesquisa, lógico que eles não pegaram todas as causas de morte, eles restringiram lá os top 10 e acrescentaram, por motivos de cobertura da mídia, eles acrescentaram lá nas causas de morte terrorismo, homicídio e overdoses, essas de drogas em geral. Aí quais foram as conclusões, então? 1/3 das causas de morte resultaram em doenças cardíacas. Aí aqui vale dizer que eles não incluíram AVC como doença, que é uma doença cardiovascular, né? Não seria cardíaca. Mas, se você comparar o quanto o povo pesquisa doença cardíaca no Google, isso cai para 2 a 3% só. Quando pesquisam lá sobre causa de morte, que as doenças cardíacas caem para 2 a 3% das pesquisas. E quando chega para a cobertura da imprensa também, a imprensa só cobre doenças cardíacas aí em torno de 2 a 3% do seu tempo. Um pouco menos de um terço das mortes resultaram de câncer. Mas no Google, 37% das pesquisas que a gente faz, então, sobre câncer, né?
E na imprensa, de 13% a 14% da cobertura é sobre câncer. Aí saiu fazendo mais conclusões, né? Acidentes de trânsito recebem mais pesquisas no Google e cobertura da mídia do que de fato tenha lá no seu percentual nas causas de morte. Há um equilíbrio entre os percentuais reais de pesquisa do Google e da cobertura da mídia em relação às mortes por AVC apenas. E a maior diferença fica com as formas violentas de morte, suicídio, homicídio e terrorismo. Essas três causas recebem muito mais atenção da gente quando pesquisa lá no Google e da mídia do que o percentual que lhes cabe, então, entre as causas de morte. Daí o quê? 2/3 na mídia, só para você ter uma ideia. Mas menos de 3% das mortes nos Estados Unidos, então, causadas por suicídio, homicídio e terrorismo nesse ano de pesquisa que foi 2016. Bom, no caso dos americanos, as pesquisas no Google se aproximam mais da realidade do que a cobertura midiática. Eu tenho aqui os dados, né, para a gente ter uma ideia dessa histeria que a gente causa, ou que é causada também para a gente na hora dessas coberturas de morte. Por exemplo, as 13 principais causas de morte, não, incluindo suicídio, homicídio e terrorismo, né, nos Estados Unidos. As principais causas de morte. Em primeiro, com 30,2% doenças cardíacas. Em segundo, com 29,5% câncer. Em terceiro, com 7,6%, vê que cai bastante. Nós temos os acidentes de trânsito, quedas e acidentes em geral. Quer dizer, não só trânsito. Em quarto, 7,4%. Eu até esqueci de conferir tecnicamente o que é Lower Respiratory Disease, né? Que é uma doença respiratória que então não se enquadra em pneumonia e gripe, outras causas respiratórias. Em quinto, 5,6% a gente tem Alzheimer. Em sexto, 4,9% então aparece o AVC, né? Destacado das doenças cardíacas. Em sétimo, com 3,8% diabetes. Em oitavo, com 2,8% overdoses em geral. Em nono, com 2,7% doença renal. Em décimo, com 2,5% pneumonia e influenza, que é a gripe. Em 11º, com 1,8% suicídio. 12º, 0,9% homicídio. Quer dizer, tem mais suicídio do que homicídio, pelo menos em 2016, lá nos Estados Unidos. E em último lugar aqui na pesquisa, porque foram juntados esses três, com menos de 0,01% terrorismo. Aí as pesquisas do Google, primeiro lugar, já aparece 37% câncer. É até aproximado, já que na causa de morte o câncer está em segundo. Mas voltando, pesquisas no Google agora. Em segundo, com 12,4% suicídio. Ó a disparada, né? Tá lá atrás nas causas reais e nas pesquisas do Google em segundo. Em terceiro, com 10,7% acidentes de trânsito, quedas, etc. Em quarto, com 8,9% diabetes. Em quinto, com 7,2% terrorismo, que é a última, lá com menos de 0,01%. Mas está em quinto no Google, ou pelo menos estava em 2016. Em sexto, com 6,5% AVC. Em sétimo, com 5,2% pneumonia e gripe. Em oitavo, com 3,2% homicídio. Em nono, com 2,9% Alzheimer. Em décimo, com 2,1% essas doenças respiratórias em geral, né, que não são pneumonia e influenza. 11º, com 2% doenças cardíacas, que não é o AVC, que já está lá na frente. Em 12º, com 1,3% overdose. Em 13º, com 1,1% doença renal. Aí, minha gente, o negócio pega quando vai para a cobertura da mídia. Em primeiro lugar, com 35,6% terrorismo. Para você ver como o impacto fica grande para a gente. Não é a principal causa de morte, mas está lá em primeiro. Em segundo, 22,8% homicídio. Também não é, está lá atrás. Em terceiro, com 13,5% câncer. Em quarto, 10,6% suicídio. Também está lá atrás, não era para. Então, dentre as 4 primeiras, 3 não pertencem às principais causas de morte
segundo os dados lá da pesquisa de 2016 nos Estados Unidos. Então, já dá uma ideia do impacto. Eu não vou ler aqui o resto, já deu uma ideia do impacto. Doenças cardíacas, que são as primeiras, vamos juntar aqui com AVC. AVC está em sexto e doenças cardíacas em sétimo, diabetes em oitavo. Então, a cobertura da mídia ela não reflete as reais causas de morte. A gente termina entrando em pânico pelas coisas erradas. É igual queda de avião. O povo morre de medo de andar de avião e não tem medo de atravessar a rua. Se o maior número de mortes que acontece no mundo, não vou nem falar de Brasil, é no trânsito, é na hora que você atravessa uma rua. Não tem medo de morrer em casa num acidente doméstico, né? A gente não tem, mas tem medo de cair no avião quando a chance, todo mundo fala a respeito disso, ela é mínima. Para ilustrar, eu consegui aqui os dados em relação ao Brasil, 2017, em primeiro lugar com 28%, aí de mortes mesmo no Brasil, doenças cardiovasculares, não vou dizer os percentuais para ser mais rápido. Em segundo, câncer com 18%, em terceiro vem as doenças respiratórias sem ser pneumonia e gripe. Aí, em quarto, eu até me assustei, demência aparece como causa de morte. Em quinto, as doenças respiratórias, que eu já citei, de pneumonia e tudo. Em sexto, doenças digestórias, agora não é mais digestivas, não. Em sétimo, homicídio, com 4%. Em oitavo, diabetes. Em nono, acidentes de trânsito, que a gente tem muito, mas é só nono. Em décimo, doença hepática. Em 11º, doença renal. 12º, é um número de vergonha pra gente, mortes neonatais, as crianças que acabaram de nascer. 13º, HIV/AIDS, com 1,14%. Em 14º, com 1,05% suicídio. 15º, agora todo mundo com menos de 1%. Distúrbios por álcool. 16º, mal de Parkinson. 17º, deficiências nutricionais, uma outra vergonha para o nosso país. Em 18º, desnutrição energético-proteica, mais uma vergonha. 19º, gente, ainda mata, diarreia no Brasil, 2017. Século XXI, diarreia ainda mata. Em 20º, nós temos afogamento. 21º, meningite. A gente vê tanto falar de meningite na TV, tá lá atrás nas causas de morte. 22º, distúrbios por drogas. 23º, mortes maternais, outra vergonha, né? As mães na hora do parto. 24º, incêndio. 25º, hepatite. 26º, exposição ao frio, ao calor, outra vergonha, né? Normalmente a população mais pobre é que está mais sujeita a isso. Em 27º, malária. Em 28º, desastres naturais. Os naturais, né? Brumadinho não é um desastre natural. 29º, conflitos em geral e só em 30º, terrorismo. Então, fica aí uns dados para a gente refletir. Eu já tenho uma posição há muito tempo, quando a cobertura está absurdamente policial na TV, eu desligo, troco mesmo. Acho que não tem para que esse clima de histeria. É certo que a gente tem violência, tem, ninguém vai fechar os olhos para isso. Mas a vida não é só isso, não. De você viver com medo de sair de casa, de levar um tiro, de morrer no trânsito, não sei, não pode ser isso. E as causas de mortes, então, que a gente poderia ter uma abordagem melhor na imprensa, porque essa abordagem faz com que as pessoas realmente se previnam, que é o caso de doenças cardíacas. O câncer nem tanto aparece bem em pesquisas e na cobertura da mídia. Mas doenças cardíacas, as cardiovasculares como AVC, diabetes, etc., fica faltando, então, cobertura para isso. E elas estão muito na frente de homicídio, de acidentes de trânsito e de outras coisas. Então, a gente precisa também parar para pensar nessa histeria que é criada quando aparecer cobertura de acidente de avião, né, de assalto, que a gente vê as imagens na TV e tudo. Espero que vocês tenham gostado, né, do tema de hoje. Renovo o convite para sexta, 7 da noite, sobre outros assuntos. Domingo, 10 da manhã, sobre futebol, falando sobre essa Copa do Mundo que começou hoje na França. Né, um jogo legal para a gente ver aí no meio da tarde. E domingo tem jogo do Brasil para a gente acompanhar bem cedinho, logo depois do podcast. Bom fim de semana para todo mundo e até lá.